Você voltou para 2007, está olhando dentro do iPhone, o primeiro iPhone, a primeira tentativa da Apple de ter um smartphone no mercado. 10 anos depois, 2017, você está olhando dentro do iPhone X, com o chipset Apple A11. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu nesse meio tempo, e esse vídeo é uma viagem pelos componentes de vários aparelhos, exatamente como você está vendo aí na telinha. Esse aqui é o iPod Touch, esse aqui é o iPhone 6, esse aqui é o iPhone 5, esse aqui é o iPhone 4, esse é o iPhone original, esse aqui é o iPod Nano. Separamos vários aparelhos para justamente dar uma olhadinha neles e ver o tamanho da diferença entre os componentes, a montagem, a proposta e até a filosofia da Apple e de outras marcas ao criar e evoluir esses dispositivos. Inclusive, você que odeia iPhone, tem um Google Pixel aqui. E para você que odeia Google Pixel, tem um Nokia Lumia 520 aqui. Vocês entenderam que é um vídeo bem democrático, então vamos dar uma olhada em tudo isso daqui. Toda essa série especial do Canaltech começou com esse Nokia 3310 aqui. Esse aparelho é do ano 2000 e ele mudou a vida de muita gente, tanto de vocês quanto nossa aqui do Canaltech. Foi uma coisa muito marcante para o mundo inteiro. E baseado no que vocês disseram nesse vídeo, que já está publicado aqui no Canaltech, o pessoal pediu vários desses aparelhos para a gente comentar aqui nesse especial. O mais velho da mesa é o Nokia 3310. Então, começando por ele, essa linha do tempo, a gente consegue ver que a placa-mãe dele e todos os componentes ocupavam muito espaço ao ponto dos circuitos terem o formato e o tamanho do aparelho inteiro. De todas as placas históricas que a gente tem aqui, essa para mim é a mais impressionante. Tanto pela engenharia da Nokia capaz de entregar isso daqui, porque não é normal fazer uma placa exatamente desse tamanho nessa época, afinal são 23 anos atrás. E usando componentes extremamente difíceis, porque querendo ou não a transição para smartphones de fato foi lenta e complexa. Saindo do Nokia 3310, a gente pode ir para o primeiro iPhone. Só que uma coisa importante, isto aqui tem 23 anos de idade. Quando a gente chega nisso daqui, estamos falando de 7 anos de diferença entre os dois aparelhos, quase uma década de evolução em componentes. Aqui você percebe que muita coisa já tinha mudado no conceito de dispositivo portátil. A ideia do iPhone foi revolucionária de certa forma na época, porque não se tinha a ideia de usar tanto painel para ser a única entrada de toque e com touch capacitivo, em vez de usar canetinha ou ser aquele touch de afundar o dedo na tela. Existia algo como o iPhone, mas o iPhone que trouxe isso em larga escala e de um jeito mais amplo para todo mundo. Portanto, os componentes dele não são só um Nokia com tela grande. Muda o jeito que ele funciona. Logo, não existe teclado, existe só um design completamente diferente do que a gente estava acostumado. Só que, antes do iPhone, a Apple fez algo. Fez muitos algos. E no caso desse algo, é do mesmo ano. E aqui a gente pode notar o abismo de diferença entre a proposta de um iPod e de um iPhone. Isso que você está vendo aí é o iPod Nano, um dos muitos aparelhos de sucesso que a Apple teve bem antes de sequer imaginar que um iPhone fosse existir, mas que, nesse começo, dá para perceber que a empresa via de formas completamente diferentes um tocador de música e um telefone celular. Apesar de ser de 2007, o iPod Nano que a gente tem aqui de terceira geração, ele tem uma miniaturização completamente diferente do primeiro iPhone. Componentes são muito discrepantes, até porque um é touch e o outro não. Nesse momento dá para perceber duas coisas na linha do tempo. Tanto a diferenciação entre o touch e a tela tradicional, quanto o objetivo da empresa. Esse primeiro iPhone tem uma cara muito mais experimental. Isso fica mais evidente com os próximos modelos. Esse é o iPhone 1. Quando a gente segue a linha do tempo, a gente chega nisso aqui, que é o iPhone 3G. O iPhone 3G chega em 2008, um ano depois. Ele joga pro alto boa parte da engenharia do iPhone original. Dá pra ver que um dos dois foi um design feito na emergência. Coloca tudo junto, vê o que dá certo e vamos soltar esse protótipo no mercado. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre qual parece qual. Mas é visível pela mudança brusca na disposição dos componentes nessa placa que
Um dos dois não foi feito aproveitando tanto assim o espaço ou então com a melhor disposição possível. Só você comparar. Observe o interior do primeiro iPhone, do iPhone 3G e do iPod Nano. 2007, 2007, 2008. É muito discrepante o que você tem entre esses três aparelhos, sendo que dois são da mesma época e um vem logo depois. Chega a parecer um retrocesso, um rearranjo, ou seja, isso aqui mostra que no começo a Apple estava tentando acertar. Nada começa dando super certo. Nem a disposição, os circuitos e a engenharia estão já no seu jeito mais otimizado possível. E depois de um tempo, pelas outras placas que a gente vai ver aqui, fica óbvio que quando você encontra a fórmula, ela fica predominante e se repete em todos os outros circuitos. Um ótimo exemplo para confundir ainda mais a nossa cabeça. Em 2007 temos o iPhone 3G, em 2007 temos o iPod Nano e em 2007 temos o iPod Touch. Que você percebe tantos nuances entre o primeiro iPhone, entre o iPod Nano e entre o próximo iPhone, que realmente dá para ver a experimentação da Apple para descobrir o que ia ser o design final. Você pode perceber a diferença do arranjo dos componentes do iPod Touch para o iPhone 3G. São claramente projetos diferentes com mais ou menos o mesmo padrão de estética. É interessante o quanto você pode perceber a similaridade entre um Nano e um Touch, mas o quanto é mais complexa a elaboração de um iPhone para um iPhone 3G. Nessa época, não é nem o objetivo desses aparelhos falar de fotografia, mas eu preciso falar do elefante na sala sobre o iPhone e esse buraquinho aqui atrás e câmeras, e sobre o iPod Touch, um buracão atrás e nenhuma câmera aparente aqui. Complexo, mas não é o objetivo ainda nessa época fotografia, e muito design reutilizado para lá e para cá. A linha do tempo da Apple é mais complexa do que parece. E nesse começo é só você olhar os módulos de câmera. Dá uma olhadinha bem de perto do módulo de câmera do primeiro iPhone ou então do iPhone 3G. Dá pra ver que apesar do sensor ser mais ou menos do tamanho que você esperaria para um aparelho celular, não tem como entrar muita luz nessa cabecinha de prego que tá ali. Essa abertura faz toda a diferença. E quando você avança na linha do tempo e vem para um iPhone 4, você chega nessa câmera aqui. Olha os componentes lado a lado, do iPhone original, do iPhone 3G e do iPhone 4. A câmera principal até tem o mesmo encaixe, tem um pouco mais de volume, mas a abertura, a capacidade de ver luz é completamente diferente. Nitidamente é uma foto melhor. Na real, passa a ser uma foto decente, porque os primeiros iPhones tinham fotos cabulosas. E isso é uma realidade quase inimaginável. Afinal, quando a gente fala de iPhone hoje em dia, nós temos fotos muito boas. Tão boas que muita gente faz uso profissional dessas fotos. E não só iPhones. Galaxy S também tem essa capacidade profissional. Xiaomi topo de linha também. Porém, quando a gente volta no tempo e vai para 2007, nenhum telefone tinha essa proposta. Tanto é que com o passar do tempo foi uma das coisas que mais evoluiu em todas as marcas. No iPhone 4 já dá para notar uma diferença muito grande, novamente, na placa e nos componentes desse aparelho. Aqui você percebe que o formato vertical de componentes começou a ser mais comum. Isso não é uma regra. Estamos falando de iPhones e de um padrão que a Apple colocou ali dentro dos seus modelos. Não entendeu o que eu quis dizer? Estamos em 2010 com o iPhone 4, sendo que em 2016 o Google introduziu o Google Pixel 1, esse aparelho aqui. E se você olhar de perto para os componentes dele, vai ver uma belíssima e praticamente quadrada placa com todos os seus componentes ali. Não há um padrão de indústria para isso. Cada marca pode fazer qualquer formato de circuito para abrigar o seu processador, memória e tantos componentes que queira ali. Só que no caso da Apple, isso foi o começo. Você nota isso nos iPods do início. Você nota isso também no iPhone 3G. Mas você nota que quanto mais modernos os aparelhos, menos esse design de placa quadrada foi usado. Um bom exemplo de que não há padrão para criatividade é esse Nokia Lumia 520 aqui. A placa dele segue o formato do aparelho, contornando bateria e outros componentes maiores. Só que ao mesmo tempo, falamos de um dispositivo muito miniaturizado, muito bem feito e que simplesmente não se parece com nada do que a gente mostrou até agora. Não é quadrado, não é retangular e também não é reto. Ele parece muito mais um recorte exato
do que a Nokia já fazia há muito tempo. Nessa época a gente fala de uma Nokia/Microsoft que estava construindo os aparelhos, mas ainda assim falamos de Nokia, e se você prestar atenção, essa placa segue o formato do aparelho, assim como a gente viu naquele Nokia antigo, porém, como não é necessário ocupar tanto espaço, dá para ter um buraco onde você encaixa as outras coisas, mas se fosse necessário, ela preencheria o aparelho todo. É muito curioso ver esse passar dos anos, ainda assim refletindo a ideia da empresa sobre design e não a necessidade de fazer daquele jeito porque é o único meio possível. Não há regra, é só criatividade, tecnologia, pesquisa e ciência. E isso nos leva, no caso, a 2013. Olhando desse jeito os componentes, parece que só dá para trabalhar de forma mais avançada e livre com o passar do tempo. Mas não, é uma ilusão também. Estamos em 2013 e temos essa placa mais diferente de todas da mesa. Sendo que quase 10 anos atrás a Sony fez esse formato de placa aqui para o PSP. O formato de placa mais irregular de todas as que a gente tem aqui demonstrando o interior de algum aparelho. Existem outras ainda mais ousadas no mercado com certeza, mas das que a gente tem é a mais interessante e a mais impressionante para mim, porque ela segue tantos recortes justamente para manter a pegada do PSP, que deixa claro que não é novidade nenhuma nem impedimento técnico, afinal isso aqui é quase 10 anos antes daquele Lumia e já era incrível assim. De qualquer forma, tem mais uma coisa que todos esses designs deixam claro, mas que não é óbvio. Olhando a traseira do Pixel 1, vocês podem notar que metade dele é bateria, metade dele é circuito. Mas na traseira dele existe uma parte de vidro. Isso a gente chama de janela no aparelho. E isso existe também nos iPhones de metal, se você reparar. É necessário que não haja só metal no aparelho todo. Inclusive, nos outros aparelhos aqui da Apple que vocês verem, nunca há única e exclusivamente só metal na traseira. No caso do Pixel, a janela é isso daqui. No caso do primeiro iPhone, ele não é todo de metal. O iPhone 3G é muito menos. Mas o iPhone 6 parece todo de metal. Só que ele também não é. Ele tem essas tiras para que haja uma janela de comunicação também. Essa janela literalmente é uma faixa de antena ou um buraco na estrutura com algum material que não bloqueie radiofrequência. Vidro, plástico, seja lá o que for, para que o celular não vire uma caixinha isolante e ele consiga ter Wi-Fi, consiga ter Bluetooth, consiga ter radiofrequência com a torre da sua operadora. Portanto, não é meramente um detalhe estético, muito menos no Pixel, quanto menos no iPhone. Um aparelho todo de plástico, todo de vidro, não precisa desse trabalho todo. Um aparelho todo de metal precisa de alguma parte para esse respiro de ondas eletromagnéticas. Senão ele vai ficar offline para sempre ou se conectar só através de cabo ou ter uma recepção horrorosa de sinal. Um detalhe curioso que alguém poderia dizer: ué, mas e a frente? A frente é de vidro? Concordo que a frente é de vidro, mas como é possível ver nesta outra placa aqui, a do iPhone 4, não é todo o aparelho que tem 100% de transparência quando a gente fala da sua tela. Muitos componentes de metal vão encostados diretamente nela, tanto para a estrutura ser firme, quanto para o aparelho dissipar calor. E isso é muito visível no Lumia 520, que tem um belíssimo dissipador logo atrás da tela, apesar de ter a traseira toda em plástico, porque a finalidade justamente é estrutural e também térmica. Pode parecer que não, mas a maioria desses dispositivos aproveita muito o fato de ter uma tela enorme para ser um lugar onde ele vai trocar a temperatura com o ambiente e não superaquecer. Alguns aparelhos têm metal atrás da tela, outros não. Não é uma regra, como você pode notar em todos esses designs e modelos abertos na mesa. Muita coisa passou em design e praticidade ao longo dos anos, e olhando para o iPhone 6, não só é possível ver que verticalmente temos todos os componentes, como a bateria também tem que seguir esse formato. Apesar de toda evolução, tudo que aconteceu ao longo de todos esses modelos, isso é um problema em comum com todos. Os chips evoluíram demais. Quando você olha para o interior do primeiro iPhone, quando você passa por Nokia 3310 e vê aqueles chips grosseiros, daí indo para dentro do iPhone 6 e indo para o iPhone 10 com componentes agressivamente diferentes, é possível perceber que uma coisa não mudou em todo esse tempo, em mais de 20 anos de história: a bateria. Ela sempre segue o formato retangular ou quadrado.
você não encontra uma bateria redonda, flexível, fazendo formatos malucos? Por várias razões, seja ela custo, segurança, estabilidade, facilidade de produção, existe alguma justificativa para que a bateria se mantenha tão cafona. Todas elas adicionam bastante peso ao aparelho, bastante volume dentro dos modelos e uma capacidade energética questionável em todos os momentos. Tanto porque a gente exige cada vez mais da bateria, quanto porque ela não cabe tanta carga assim em relação a baterias antigas. E isso comparo pilhas, baterias tradicionais, baterias de lítio de antes, baterias de agora, é uma evolução lenta barra inexistente em termos de energia. Em praticidade, segurança e durabilidade, com certeza muita coisa mudou. Aqui no iPhone 10 de 2017, história recente, tempos atuais praticamente. Vocês podem notar que a Apple utiliza duas baterias para poder manter o formato que ela quiser. Ela pode empilhar elas em L, pode colocar elas em duas partes do dispositivo e interligar elas. No iPhone 6, uma única bateria comprida e usando boa parte da lateral do aparelho. No iPhone 5, também comprida, ocupando uma boa parte da lateral interna do aparelho. No iPhone original, um buraco enorme para que você tivesse ali uma bateria. Mesma coisa no iPhone 3G, um buraco para um retângulo de bateria. O Pixel 1, então, uma bateria esmagadoramente monstra, um quadrado, praticamente um tijolo dentro do seu aparelho. Os formatos são praticamente os mesmos, o espaço ocupado por elas é enorme e esse é um ponto que você vê pouquíssima diferença ou evolução entre os aparelhos. Para o nosso salto final nessa linha do tempo, eu diria que é muito interessante olhar para o iPhone 5, uma época em que a Apple se encontrou desde o iPhone 4 e começou a deixar ele mais comprido a partir do 5, até que gerou muitos memes que parecia um iPhone de pescoço esticado. Dá para notar que aqui meio que a empresa havia se encontrado em design. E quando a gente pula do iPhone 5 2012 para o iPhone 10 de 2017, dá para ver que não mudou tanta coisa no conceito. Só dá para ver o quanto os componentes ficaram maduros. Dá para notar que muita coisa foi integrada aqui, que muitos componentes que ficavam soltos pela placa começaram a se agrupar e se colar cada vez mais. Mas só que todos os anos algum novo componente surge, um antigo se torna parte do circuito principal e as coisas vão continuando. Então é possível notar uma densidade de componentes muito grande, dando a impressão inclusive que ocupa mais espaço a placa do iPhone 10? Sim e não, porque tudo que estava no 5 está só em uma das partes aqui, e o resto são novidades ou avanços. E isso é verdade para todos os saltos de geração aqui. Também é perceptível uma coisa, os módulos de câmera de todos os iPhones que estão aqui seguem um certo padrão. Você consegue perceber esse padrão no iPhone 10? Eu diria que isso é a coisa que mais agressivamente mudou depois de um tempo. Foi a indústria de smartphones como um todo, de todas as marcas, buscando múltiplas lentes e múltiplos componentes para que você pudesse ter uma lente de zoom, uma lente ultra-wide, uma lente para a noite, uma lente para o dia, uma lente para cada finalidade. E isso de acordo com cada marca. Eu saí muito longe de Apple aqui, citei todos os fabricantes nessa fala. E no caso hoje da Apple e da Samsung, a gente tem mais ou menos a mesma proposta. Uma lente muito ampla, uma normal e uma com zoom. E esse multicâmera ocupa muito espaço, muda o jeito que os módulos funcionam e também traz uma necessidade de componentes controladores só para essas câmeras. E você começa a notar a quantidade de chips especializados visivelmente segmentada. E quanto mais moderno o aparelho que tiver na sua mão, mais subprocessadores, coprocessadores estão presentes para poder administrar tanta coisa. E ao mesmo tempo, 2023, você vê mais uma vez componentes minúsculos agrupando tudo que antes ia numa placa inteira. Processadores de sinal de imagem que fazem com que essas câmeras funcionem, hoje estão integrados em outros chips dependendo do quanto o modelo é avançado ou é padrão. Depois pesquisem no caso da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 2, quantos componentes de ISP, como está aparecendo aí na sua tela, ISP, processamento de imagem para câmera, já vão dentro do chip. E o chip é desse tamanho aqui, que nem esse Apple A11. Essa porcariazinha aqui é o coração de tudo. Detalhe que esse iPhone é de 2017. Você tá olhando para um chip defasado, obsoleto, lento, que nem faz mais sentido para muita gente. E ainda assim é impressionante. E ainda assim faz sentido com tudo que a gente falou. É um salto muito grande, especialmente quando você olha para um iPhone 4 ou para qualquer outro nessa mesa. Aquele era o Apple A11. Esse aqui é o Apple A4. O tamanho pode ser o mesmo, mas a miniaturização dos componentes que estão ali dentro é muito grande.
cabe mais coisa no mesmo espaço. E justamente por isso que a gente volta aqui todos os anos para mostrar o que mudou na tecnologia. Todos nós concordamos que esse cara aqui, desse tamaninho, era um microcomputadorzinho de bolso. Só que o que ele podia fazer? Tocar música e mais nada. Para você chegar num dispositivo como esse aqui, que faz absolutamente tudo, com componentes claramente compatíveis com o mesmo tamanho de miniaturização, mas ainda assim com uma montagem completamente diferente do que a Apple faz, do que a Nokia faz, do que a Samsung faz. É muito interessante ver a diversidade de ideias, projetos e designs entre os fabricantes e o que o passar dos anos fez dentro de uma mesma marca. E olha que a gente só pegou um dos pixels aqui para ter esse exemplo. Toda essa linha do tempo pode ser feita com outros modelos. Porque não existe regra, só existe a evolução do passar do tempo, e é muito impressionante. Deixa pra gente nos comentários qual desses modelos mais impressionou você, qual foi mais legal, qual conta melhor a evolução dessa tecnologia e qual cria mais descobertas pra você. Inclusive, clique aqui embaixo no link que a gente vai deixar do Estúdio Grid que montou essas placas para que vocês escolham na coleção deles outras coisas para que a gente traga e conte outras linhas do tempo. A gente fez de smartphones, podemos fazer de outras coisas. Deixa aqui embaixo nos comentários. Então clica no link aqui, Estúdio Grid, inclusive também tem essas placas lá, deem uma olhada porque eles mandaram pra gente. Muito obrigado, pessoal do Estúdio Grid, valeu pela força. E vocês que estão assistindo, entrem e escolham para nós os próximos temas dessa série especial de placas históricas aqui no Canaltech, com mais evoluções da tecnologia para vocês. Sou Adriano Ponte, inscreva-se aqui no canal, clique no link aqui embaixo para escolher o próximo vídeo e até a próxima.